Graças a Deus porque o Senhor nos deu mais uma noite de bênçãos, noite de oportunidade. Eu gosto muito de ter sempre no meu coração que Deus nos proporciona noites de oportunidade. E eu estava ali adorando ao Senhor. O Senhor me transportou, me levou alguns anos atrás, quando lá em Bruxelas eu tive a oportunidade de estar pregando em algumas igrejas. E ali eu vi muitas coisas que eu gostaria que eles não tivessem vivendo. Gostaria muito que eles vivessem um tempo de glória, um tempo de bênçãos. E a gente, quando pensa nos nossos antepassados, nós sempre pensamos com muito carinho, com muito respeito. E eu me lembro que ali eu via uma igreja fria, vazia, uma igreja que precisava muito de Deus. E eu me lembro que num determinado momento, quando o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos no mercado comum europeu, e o líder, presidente do mercado comum europeu, nos chamou e disse para nós: olha, eu preciso da oração de vocês. Eu preciso que vocês venham até o meu escritório e orem conosco. Estamos vivendo tempos difíceis. E eu sei, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você sabe que isso não é fácil acontecer. Não é fácil. E quando nós chegamos lá e começamos ali a falar um pouco do amor de Cristo, o nosso querido presidente nos abraçou e disse: olha, eu sou irmão, eu faço parte da igreja de Cristo. Aí ele disse: mas essa terra precisa de gente como vocês, precisa de brasileiros, gente do sangue quente, gente destemida, gente que vem para o nosso país para nos ensinar de novo a adorar ao Senhor. Vem nos ensinar de novo a estar na presença do Senhor. Isso choca um pouco a gente. Assim também aconteceu na Inglaterra, com a igreja africana, que é uma igreja linda, maravilhosa. Mas nós vemos a carência. E passaram-se alguns anos e nós vemos que o mundo parece que recebeu um pouco de esfriamento. Nós vemos o mundo deixando de adorar a Deus, deixando de buscar a Deus como convém, deixando de estar na presença de Deus, se dobrando aos pés dEle, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que sem Ele nós não podemos absolutamente nada. Não conquistamos nada. E hoje, queridos, o Senhor me dá uma palavra para trazer aos irmãos que pelo menos 99% da igreja conhece, quando a palavra do Senhor lá em Ezequiel, no capítulo de número 37, que fala sobre o vale dos ossos secos. E nós começamos a pensar um pouco sobre esta situação. Nós começamos a analisar um pouco desta situação e vimos que o povo de Deus, o povo de Israel, esse povo, eles estavam exilados
Esse povo estava ali no cativeiro babilônico, e o Israel no cativeiro babilônico estava morto e espalhado como uma grande multidão. E esta era a visão que o profeta tinha. Esta era a visão que ele tinha quando ele olhava para o povo de Deus e via aquele povo que foi espalhado, aquele povo que já não tinha mais comunhão com Deus, se dobravam diante de outros deuses com muita facilidade. E é triste muitas vezes dizer que hoje, nos nossos dias, depois de tantos anos, a gente vê a repetição disso, vê muitas vezes igrejas cheias, mas também igrejas vazias de Deus. Igrejas que muitas vezes está presente, corpo presente, mas quando olha para dentro das pessoas, quando olha para o interior das pessoas, você vê que são pessoas carentes, muitas mortas em algumas áreas da sua vida, não tem mais prazer em Deus, não sente mais prazer em buscar a Deus, não sente mais prazer em se envolver com as coisas de Deus, não luta, não dá o sangue, não batalha pela obra do Senhor. Nós não chegamos no estágio de se dizer que a nossa igreja é daquela igreja das trocas. E se isso for necessário, eu quero dizer que ela fecha. Porque nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar para um Deus vivo que ama um povo e que deseja um povo que o busca de verdade, que quer olhar para um povo que tem prazer em estar na sua presença, tem prazer em olhar para Ele e declarar: Tu és o meu Deus, Tu és o meu socorro, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente, Tu és a minha rocha. Querido, eu gostaria muito que esta igreja tivesse a visão de dependência, a visão de olhar para Deus e querer Deus em todos os seus passos, em todos os seus caminhos. Aonde você for, Deus está presente à sua frente. Porque é só assim que nós teremos resultado na nossa vida espiritual. Yahvé se mostrou capaz, segundo esta visão, ele se mostra capaz de novo, reajuntar todos para fazer uma nova nação, um povo forte, usando a palavra, um homem forte. Então, queridos, nós temos também que querer participar da visão de Deus. Queremos participar daquilo que Deus proporciona a cada um de nós. A palavra do Senhor traz sempre ao nosso coração uma palavra, dizendo assim que não existe vida no culto, não existe vida em um culto, se não houver um culto na sua vida. Você tem que viver em adoração, viver buscando ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale
que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza, e a estes ossos, dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar neles o meu espírito, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Oremos mais uma vez. Paizinho, dá-nos, Senhor, a tua revelação. Dá-nos, Senhor, aquilo que tu queres para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ser bem breve neste texto, por se tratar de um texto que praticamente a igreja conhece. Mas, quando o coração da gente começa a ferver, quando o coração da gente começa a ficar incomodado, o Senhor nos faz olhar para a sua palavra e tirar dela algumas coisas que talvez venha trazer resultado para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Quando a palavra do Senhor diz aqui no verso de número 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu particularmente, no meu coração, na minha maneira de ver nesta noite especial, eu vejo aqui, queridos, que existem esses 4 elementos, esses 4 pilares que nós poderíamos tirar para este culto. E ele com certeza seria muito importante para a minha e para a sua vida. A palavra do Senhor, quando nos mostra esta questão, e como eu já disse, que o povo de Deus, espalhado pela nação babilônica, eles viviam um tempo de sequidão, de morte espiritual. Eles estavam vivendo uma vida muito aquém daquilo que Deus desejava. Aí Deus levanta este profeta e o leva diante deste vale e coloca ali e diz: olha, você está enxergando esse vale, esse monte de ossos? Estou, com certeza, estou vendo. Ele não era cego. E a palavra do Senhor diz então, que o próprio Deus diz: olha, acaso poderão reviver esses ossos? Acaso essas vidas poderão ser mudadas? Acaso essas vidas poderão ser transformadas? Acaso essas vidas podem ressuscitar ou voltar a ter uma vida diante da presença de Deus novamente? O profeta
na sua maneira de enxergar, ele via somente os ossos. E ele disse: tu sabes, tu sabes. E é verdade, só Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós enxergamos aquilo que está aparente, aquilo que está nos nossos olhos, aquilo que está diante de nós. Não conseguimos entrar nos pensamentos, no sentimento de Deus e enxergar aquilo que Deus está vendo. Mas aqui ele estava conduzindo este homem de Deus para que ele pudesse enxergar algo que Deus estava prestes a realizar. Quando eu olho aqui para esta palavra tendões e eu olho para o corpo humano, eu fico pensando qual é a utilidade de um tendão. Para que serve um tendão? Quando o Senhor diz: olha, eu porei tendões sobre vós, Ele estava dizendo simplesmente assim, que os tendões, eles serviriam para trazer novamente articulação, trazer novamente ligação, ligar as partes. Muitas vezes, irmãos, preste bem atenção nisso, a igreja de Cristo muitas vezes está subdividida, está fracionada, cada um por um lado, cada um vivendo a sua própria vida, como se fosse aqui vivendo essa fase de ossos secos. Eu entendo no meu coração que se eu for colocado de lado e viver uma vida sozinho, de nada serve a minha vida, para nada presta a minha vida, porque o Senhor nos chamou para viver em comunidade, o Senhor nos chamou para viver em unidade, o Senhor nos chamou para viver segundo o corpo, um corpo perfeito. A palavra do Senhor então nos diz que esses tendões, eles estabelecem a ligação de uma parte à outra. Uma ligação de músculos. E faz com que aquele corpo ele comece a ter firmeza, equilíbrio, postura. Ele consegue ficar em pé, porque todo ele está agora ligado em tendões e nervos, juntas. Quando a igreja se preocupa em viver desta forma, quando a igreja se preocupa que ela não é sozinha, que o Micael não é sozinho, que o irmão Bruno não vive sozinho, que ele depende um do outro, nós começamos a entender que há necessidade para que tenhamos uma vida diante de Deus, uma vida que tenha significado. Nós temos que começar a nos unir. E eu digo para você, meu irmão, somente o Senhor pode fazer isso. Quando nós nos levantamos e nos colocamos diante dEle e declaramos: Senhor, aqui estou, tenho vivido sozinho, tenho vivido de uma forma que não te agrada, eu quero viver em comunidade, eu quero viver em unidade com a igreja, eu quero ser participante, eu não quero ser um daqueles que participa do vale de ossos secos, não. A minha vida tem que ter sentido, o seu corpo tem que ter sentido, porque você é um corpo que pertence a outro corpo, que pertence a outro corpo. E assim o Senhor nos chama. Os tendões, eles são responsáveis pela movimentação e articulação. Então o Senhor nos chama nessa noite para que nós possamos deixar esses tendões serem colocados novamente em nosso corpo.
para que a unidade volte, para que a unidade cresça, para que haja ligação entre os ossos uns nos outros. Diga para o teu irmão, por favor, deixe os tendões tomarem conta do seu corpo. Talvez, querido, o tendão que está sendo necessário está do seu lado, ou está na sua frente, ou está atrás, mas ele está aí. É necessário ser participante, peça integrante, envolvimento um com o outro. A palavra do Senhor também fala sobre a questão de farei crescer carne sobre vós. Para que serve, meu querido, a carne sobre os ossos, sobre os tendões, os nervos, as articulações? Eu entendo no meu coração que essa colocação, ela traz na minha memória que quando nós deixamos com que a carne que foi direcionada, que foi profetizada sobre nós, envolver as nossas vidas, envolver os nossos ossos, os nossos tendões e todo o nosso corpo, eu começo a ver que Deus começa a dar forma. Ele está dizendo que a igreja precisa ter forma. A igreja não pode viver sem forma. A igreja não pode viver desfigurada. A igreja, queridos, ela tem que ter em si mesmo, segundo aquilo que eu vejo, uma aparência. Aparência. Terceiro, quando nós vemos a palavra do Senhor dizer aqui, que estenderei pele sobre eles. Para mim ele está dizendo nada mais, nada menos do que nós, como igreja, como corpo, precisamos de cobertura. A igreja precisa de cobertura. Eu preciso de cobertura, você que está aí sentado necessita de cobertura. Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura, nós precisamos estar debaixo de uma unção específica da parte de Deus sobre nós. Senão nós vamos cair lá naquele caso de Apocalipse capítulo 3, quando diz para não ser manifesta a vergonha da nossa nudez, nós precisamos ter cobertura. Nós precisamos, meus queridos irmãos, viver submissos a uma vontade acima da nossa. Nós precisamos, depois de estar em pé, de estar com a forma segundo o que Deus quer, Ele então vem e nos cobre e nos coloca numa posição aonde quer que você passar e as pessoas olharem, elas têm que enxergar em você alguma coisa. E quero crer que seja a presença do Senhor na sua vida. Quero crer que seja a presença do Senhor em mim, no meu coração, na minha maneira de falar, na minha maneira de pensar, no meu jeito, nas formas que eu gesticulo, nas formas que eu deixo quando caminho, as marcas da minha vida têm que apresentar aquilo que eu sou, que tipo de cobertura eu tenho, se é uma cobertura boa ou não. E acima de tudo, quando a palavra do Senhor fala aqui,
que vai: porei em vós o Espírito e vivereis. Então isso é o cume de todas as coisas. Sem o Espírito, querido, vivente, sem uma vida de avivamento, sem uma vida na presença do Senhor, jamais seremos reconhecidos como filhos de Deus. Jamais seremos reconhecidos. Por quê? Porque a vida não vai mostrar nada, porque não teremos. Mas quando as pessoas olharem para nós e enxergar vida em nós, elas vão reconhecer que de fato nós pertencemos a um supremo Criador, que soprou sobre nós uma vida e quer que nós vivamos a vida abundante em Cristo Jesus. O Senhor deseja isso, o Senhor quer isso. Quando você então olhar para o vale de ossos secos, querido, pense sempre que você não pode, não deve, não tem jeito de viver sozinho. Não tem como. Você não tem como viver sem forma. Nós não temos como viver sem cobertura, não temos como viver sem vida. E a vida de Deus em nós. Por isso, eu quero que você nessa noite se preocupe com isso, se preocupe em representar o céu nessa terra de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que agrade o seu irmão, de uma forma que agrade as pessoas e de uma forma que você possa mostrar para aqueles que estão lá fora que existe alguém que está sobre ti e você pertence a Ele e você está nas mãos dEle. É importante, querido, cada um de nós estarmos pensando nisso. É importante cada um de nós estarmos meditando nessa questão. A palavra do Senhor diz, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Então, queridos, o meu desejo é que você permita que Deus haja no sobrenatural, na minha e na tua vida, para que você possa viver nesse tempo presente, um tempo abençoado, um tempo de vida abundante na presença do Senhor, um tempo onde você vai regozijar-se diante dEle, um tempo onde você vai olhar para o céu e agradecer, porque Ele estará sempre presente contigo. E já não há mais tempo de sepultura, agora é tempo de vida. Não há mais tempo de tristeza, agora é tempo de alegria. Por isso, querido, em nome de Jesus, fique em pé. Repita comigo: não existe vida no culto se não houver culto na vida. Fecha os teus olhos. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, adoramos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor olha para nós, e o Senhor deseja que vivamos uma vida plena,
Que vivamos, Senhor, ó Pai, debaixo das Tuas mãos poderosas. E é verdade que o Senhor hoje está procurando homens e mulheres que verdadeiramente Te adoram. Homens e mulheres, Senhor, que se dobram diante do Senhor e reconhece que Tu és Deus, reconhece que a vida só existe porque o Senhor deu. Abençoa a sua igreja, abençoa, Senhor, o seu povo, abençoa, Senhor, esta geração, abençoa, Senhor, os descendentes desta geração. Faz deles, ó meu Deus, pessoas diferenciadas nesta terra. Não permita, Senhor, que nós sejamos como os europeus, onde os templos estão fechando e o Islã está comprando, está dominando todas as coisas, e o Teu povo está solitário, disperso. Mas eu quero, Senhor, nessa noite, que o Senhor sopre sobre a nossa cabeça, sopre sobre o nosso coração, sopre sobre a nossa vida e nos dá, Senhor, o desejo de continuar te servindo da melhor forma, dar o melhor de nós para Ti, fazer o melhor para Ti. Abençoa, Senhor, este povo, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa, Senhor, a Tua igreja espalhada por essa nação afora. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.